Hoje o programa Presença conversa com o senador eleito pela rede, Fabiano Contarato, na sequência de uma conversa iniciada na nossa edição de ontem. Senador, o Brasil se ressente a anos de reformas estruturantes que o modernizam e removam um ponto de estrangulamento. A que se coloca como a mãe de todas as reformas seria a reforma do Estado, o que talvez exigisse até uma nova Constituição. Agora, há uma percepção de que a nossa Constituição de 1988, promulgada, eu acho que há 5 de outubro de 1988, ela foi muito copiosa, muito detalhista. Havia todo digamos assim, uma demanda represada da sociedade com relação a muitos direitos, e ela, de uma certa maneira, instituiu tantos direitos sem identificar como o Estado pagaria isso. Como é que você vê isso? É preocupante, porque na medida que você garante esses direitos de uma forma, principalmente numa carta constitucional, que dentro de uma democracia é a espinha dorsal de um Estado democrático, dela saem todas as ramificações, dela sai o Código Penal, o Código Civil, o Código a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, o Código Tributário. Então ela tem que todos esses diplomas legais, eles têm que obedecer àquelas premissas e àquelas garantias constitucionais, sob pena de, se assim não fizerem, serem declaradas inconstitucionais, seja de efeito erga omnes, que abrange todo mundo, ou um efeito específico só para aquele caso. Então eu vejo assim com muita cautela, mas eu acho assim, a Constituição do jeito que está, eu não vejo como possível você já refazer 250 artigos. Uma nova Constituição. O que tem que ser feito é criar mecanismos para garantir esses direitos. Porque o país é rico. A fonte arrecadatória ela é astronômica. Nós temos que passar por uma faxina moral. E essa faxina moral, com todo respeito, ela começa no poder legislativo. Ela começa moralizando o Senado Federal, moralizando a Câmara dos Deputados, moralizando os demais poderes que se concentram a maior parte dessa receita, né? Para até chegar àquele que é o principal destinatário da norma, que é a população. Você diria, então, qualificar o gasto? Claro. Qualificar o gasto público. Ter mais responsabilidade com ele, tirar. E passou da hora de instituir imposto sobre grandes fortunas. Isso não pode só ficar no discurso. Nós temos que ter uma medida efetiva com relação a isso, né? Não adianta, eu costumo sempre falar, eu venho de uma família muito humilde, né? Nós somos em 6, eu sou o mais novo de 6 filhos, e meu pai era motorista de ônibus, 40 anos. E eu lembro quando eu sempre estudei escola pública, quando eu passei na escola técnica, eu não tinha dinheiro para pagar um ônibus. Então eu tinha que entrar e falar assim, olha, eu sou filho do motorista Salvino para tentar conseguir para ir. Na época não tinha terceira ponte, eu tinha que saltar no Salesiano e ir andando. E hoje eu falo assim, meu Deus, eu me coloco, eu acho que a grande sensibilidade do ser humano, e isso eu levo para mim como exercício diário, é você ter a capacidade de se colocar na dor do Empatia. outro. Na dor do outro, porque eu converso com muitas famílias carentes, e pobre da família, por exemplo, que o sonho do filho ou da filha é ser médico. Porque sabe quando que ele vai entrar numa universidade federal no curso de medicina? Sem chance. Então como que nós vamos falar isso, né? Aí você vem aí, com todo respeito ao MEC, um exame nacional de ensino médio, o Enem, que é fora... Eu fiz o exame, o Enem. Você fala, não, Fabiano, eu fiz. Eu saí de lá e falei assim, gente, isso não é a realidade da população brasileira. Eu fiz uma pós-graduação em Impactos da Violência nas Escolas, pela Fundação Fiocruz. Eu fui até a escola na Toca, em Cristóvão Colombo, onde eu estudei, para ver a realidade. Nem acessibilidade para aluno cadeirante existe. E olha que é o próprio poder público violando uma norma e uma garantia que já está ali de acessibilidade. Se no próprio poder público já é essa omissão, você imagina nos demais. O que falta é uma faxina moral, e aí nós vamos ter já esses direitos consagrados serem mantidos, porque isso me preocupa. Para você conseguir ganhar direitos, leva muito tempo, é muito difícil. Agora, para perder, isso pode acontecer de uma hora para outra. E, infelizmente, quem vai sofrer com isso é a população menos favorecida. Vou te dar um exemplo só para não tomar muito tempo. Não, fica à vontade, eu não quero fazer apologia ao crime, mas quando se há um furto aqui no município ou num bairro, você tem uma vítima determinada. Agora, quando um governo do Estado... É o coletivo ele está matando... Ele desvia a verba de saúde, ele está matando milhões. Até que a gente propõe a ideia que é o seguinte, nós temos duas pragas que atrapalham muito o Brasil, e é sempre reiterado aqui para todas as autoridades que a gente tem
a oportunidade de conversar com elas. Primeiro, é esse sentimento de que o que é público é de ninguém. Justo. Quando é de todos, né? É de todos. Ou seja, se o cara lesa o coletivo, é mais grave do que a lesão entre particulares, né? Por isso que eu defendo que crime praticado por políticos seja considerado crime hediondo. Hediondo, exatamente. Isso não tem dúvida. Exatamente. A ministra Carmen Lúcia, do STF, falou isso com bastante propriedade. Ela falou o seguinte: dinheiro público não é dinheiro de ninguém, é de todo mundo. Isso é sagrado. Né? Passou da hora da população. Não dá esse valor, né? Não dá esse valor. E não é interessante que a população, quando chega ao poder, ela às vezes vai contaminada por esse sentimento. Eu me lembro, eu particularmente testemunhei isso na minha área de comunicação. Como é que a tabela de preço para o governo era mais cara? Absurdo. É lamentável. É lamentável, mas dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de casa, né? Entendeu? Porque governo está a tabela cheia. Mas se for particular, aplica desconto de 60%. Imagina. Tem como. E aí a gente acaba, inclusive, sendo contaminado. Sabe aquela teoria do sapo fervendo? Do cozinhamento do sapo? Você vai vivendo naquele meio, se contamina, não percebe que entra um processo chamado normose. Fica normal. O outro mal, Fabiano, é a questão das corporações. Cada corporação, cada segmento defende os seus Claro. privilégios como direitos adquiridos. E a soma das partes não fecha. Claro. O todo é menor que a soma das partes. Perfeito. Eu acho que passou da hora da sociedade entender que a incolumidade pública, o direito coletivo, se algum dia ele confrontar, ele conflitar com o pseudo-direito individual, eu não tenho dúvida. Prevalece o interesse público, né? Prevalece o interesse público, Claro. não tenho dúvida. Passou da hora, nós temos que entender que a realidade da população brasileira é uma. Pobre daquele que precisa de se aposentar pelo INSS. Você sabe que até mesmo para passar pelas perícias, até conseguir, é uma dificuldade. Né? E você vê um tratamento totalmente desigual em determinadas categorias ou em determinadas funções ou patentes. Isso é muito triste. A população tem que entender que todos somos responsáveis porque todos somos partes da mesma sociedade. A presença hoje é do senador eleito Fabiano Contarato. Voltamos já. Voltamos com a presença do senador eleito Fabiano Contarato. Fabiano, você está chegando lá com a visão própria da prática política e me parece meio em desacordo com a prática política mais predominante. Eu não vou dizer todos, que seriam a generalização seria injustiça. Totalmente. Mas você acha que você vai conseguir, às vezes, conciliar a sua opinião própria, pessoal, seu foro íntimo e a continência partidária? Sim, não tenho dúvida. Mas se tiver conflito, com todo respeito, vai prevalecer a minha consciência. Porque essa consciência eu devo à população capixaba. Então, uma ocasião me perguntaram assim, o senhor vai ser oposição ao governo Bolsonaro? E eu respondi tranquilamente que, uma vez eleito um presidente, vigora o princípio da impessoalidade. Então, qualquer presidente que entrar, se ele cumprir com a Constituição Federal, com a nossa democracia e com os direitos e garantias estabelecidos pelos tratados e convenções internacionais, dos quais o Brasil é signatário, terá em mim um apoio, um aliado. Agora, poderia ser a presidente do meu partido, a Marina, que fosse eleita do meu partido, se ela tivesse uma conduta contraproducente ou contrária, que violaria esses direitos, teria em mim um opositor. Então o seu foro íntimo vai prevalecer. Vai prevalecer. Agora, outsiders como você aparentemente se privilegiam também muito do descompromisso com esquemas e acordos, né? Eu acho que por exemplo, o meu marketing quem fez foi a população. Né? Eu acho que a história da gente, o comportamento da gente fala mais. Né? Eu sou Sim. delegado há 27 anos. O comportamento anos. É o discurso, né? É o discurso, É o não discurso. tem como. Não existe máscara que se perpetue. Você é aquilo que está ali. As pessoas acreditam, elas olham, elas sabem como é que é a sua conduta. Costumo falar que a ocasião não faz o ladrão, revela. É desnuda, mostra. Desnuda, mostra. Então, Assim como o poder, né? O poder não sim, transforma as não, pessoas, não, apenas os mostra. Revela. Eu olho o Eustáquio, não é porque eu estou aqui não, estou me sentindo extremamente à vontade. Eu não me deixo seduzir por isso, não. Eu amo ser delegado de polícia e amo ser professor. Para mim são duas missões. Estar na qualidade, exercendo um mandato, se não for para fazer um mandato em defesa
principalmente da população menos favorecida, daquela população que não tem vez, voz, dignidade, caráter, saúde, educação. Uma população que nós temos aí jovens que já era difícil conseguir entrar numa faculdade, se formar num curso, numa graduação, e que agora está com outro problema, porque ela não entra no mercado de trabalho. Né? Então, se não for para fazer um mandato tendo como foco, principalmente, a redução da desigualdade social, combater todo e qualquer tipo de intolerância, de discriminação, em relação à raça, cor, etnia, religião, origem, pessoa com deficiência física ou mental, condição de orientação sexual, se não for para fazer um mandato efetivamente direcionado para aquilo que eu almejo dentro de uma democracia, para que nós possamos um dia assegurar essa garantia constitucional de que todos somos iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, eu não teria colocado meu nome para que a sociedade pudesse avaliar. A propósito do que você falou aí, a recente eleição presidencial trouxe alguns temas que foram tratados jocosamente de A Pauta de Ipanema. Uhum. Questões como identidade de gênero, misoginia, etnocentrismo, racismo, fascismo. Aliás, umas palavras que às vezes usadas sem a noção clara e exata do que elas representam. Você acha que esses temas devem ser tratados politicamente ou no âmbito doméstico, das famílias? Olha, eu fico triste quando eu vejo que em pleno século XXI nós ficamos com pautas, com todo respeito, pautas paralelas. Nossa Senhora, parece que nós estamos voltando na era medieval. Isso me preocupa. O país precisa de ter uma discussão muito mais profunda para colocar efetivamente o país no desenvolvimento sustentável, para que respeite o meio ambiente, para que gere emprego e renda, para que fortaleça essas garantias constitucionais. Nós estávamos conversando sobre a mobilidade urbana. Quando a gente viaja, sai fora do Brasil, você não sente falta do carro, mas é porque tudo funciona. Você pode sair 1, 2 horas, 3 horas da manhã, que você não vai ser vítima de um roubo. Você tem uma plena convicção de que sua segurança pública está preservada, que sua integridade física está preservada, que se você precisar do sistema de saúde você vai ter, que você tem uma educação de qualidade igualitária e não como acontece hoje no Brasil, que infelizmente esse desmantelamento, a falta de valorização de profissionais na área de educação, não só no aspecto da remuneração, mas de todo. Você tem que entender o problema da violência e inserir aquela escola naquele ali. Qual é o PIB daquele ali? Quem é a realidade daquelas famílias naquela escola, naquele bolsão de pobreza, né? O conceito de família modificou. Tudo isso tem que ser revisto, né? Eu acho que tem que ter um olhar muito mais aprofundado e parar de ter essas discussões que, com todo respeito, nós já passamos dessa época. Para mim está na era medieval isso. Eu quero encerrar sabendo de você, Fabiano, que valores você entende como mais urgente que a sociedade necessita resgatar? Eu acho que a sociedade tem que resgatar a credibilidade nas instituições que compõem o Estado, seja ela no Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria, a sociedade civil organizada, e entender que todos somos parte da mesma sociedade, e que essa via é de mão dupla, e que acabou essa era do toma lá da cá, e que nós temos que entender que o interesse coletivo tem que se sobrepor, porque todo mundo vai ganhar. Então é resgatando, dando essa faxina moral que passa pela ética, pela moral, porque não tem nenhum ordenamento jurídico que possa ser sedimentado em cima de um comportamento que não for ético e que não for moral, né? Esse comportamento ali que norteia qualquer cidadão que para mim vai resgatar que nós possamos ter um país muito melhor, um país onde que nós teremos, quem sabe, um dia essa redução dessa desigualdade, porque hoje no Brasil uns são mais iguais que outros. Agradeço muito, Fabiano, a sua presença aqui. Eu que agradeço e que Deus nos abençoe. A presença do senador eleito Fabiano Contarato. Até já.